O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar a grande Santa Luzia, Virgem e Mártir. Luzia nasceu, Lúcia, né? Então hoje é o onomástico de todas aquelas que se chamam Luzia e Lúcia. É o mesmo nome, tem a mesma raiz. Pois bem, Luzia nasceu no final do século III, ali por volta de 285, e foi martirizada no início do século IV, em 303. Luzia nasceu numa família rica, nobre e cristã. Seus pais eram cristãos, às escondidas, né? Nós estamos aqui no período em que não era permitido ser cristão, que ser cristão era crime. Você perdia os seus bens, você era preso, você morria, porque era cristão, porque era católico. Imagine, meus santos, antigamente as pessoas estavam dispostas a sacrificar o seu bem-estar, os seus bens, o seu conforto, a sua liberdade, que poderia ser preso, ou a sua vida, porque compreendia que Cristo é mais precioso que a vida. Hoje em dia, as pessoas não querem renunciar um pecado, porque, não, é muito difícil ser católico. Vá dizer isso a Santa Luzia, vá dizer isso a Santa Águida, vá dizer isso aos mártires, né, ainda hoje, que têm derramado o seu sangue por causa de Cristo. Celebrar um mártir, alguém que derramou o sangue por causa de Cristo, é sempre a ocasião de pedir a Deus que nos dê um coração generoso, um coração que ame de verdade, um coração disposto a sacrificar algo por Cristo, a sacrificar algo pela fé, porque numa geração mole, fria, tíbia, essa geração, no máximo sim, quer ser cristã, quer ser católica, mas desde que não seja tão exigente assim. Então, pedir nesta Santa Missa, já desde agora, a graça deste amor fervoroso, desta fé que diz: Senhor, estou disposto até a perder qualquer coisa, mas não te perder. Pois bem, então, Luzia, nessa família rica, nobre, católica, Luzia nutria desde pequena o desejo de se consagrar totalmente a Cristo. Ela queria consagrar sua virgindade, ela queria ser toda do seu amado e o seu amado todo dela. Eu sou do meu amado é meu. Mas ela nutria aquilo no seu coração. Seu pai morreu, ela ficou órfã, e a sua mãe então
sem o seu consentimento, resolveu arranjar-lhe um casamento. Procurou um jovem rico, um jovem que tinha uma boa apresentação na sociedade, mas que era pagão. Vê aqui, que falta de discernimento dessa mãe. Mas padre, mas ela não era católica? Sim, mas infelizmente está assim, né? De católico sem discernimento, né? De pessoas que têm uma visão corrompida, limitada. Isto é, o que é que ela queria para a sua filha? Ela queria para a sua filha uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida confortável. Mas ela não tinha pensado no céu. Ela não tinha pensado no bem da alma da sua filha. Como é que ela, pelo menos, não escolheu um homem cristão? Ele era pagão. Meus irmãos, aqui é sempre ocasião para os pais, pai e mãe, e para aqueles que percebem a vocação à paternidade e à maternidade, querem se casar, formar família, sejam zelosos pela alma dos seus filhos. Pensem no bem espiritual. É claro, pense em dar uma boa formação para que o seu filho tenha um bom emprego, para que a sua filha possa ter uma vida confortável. Nada disso é mal. Mas, em primeiro lugar, as coisas primeiras. Em primeiro lugar, a salvação eterna. Então, prezar, zelar pelas realidades espirituais. E a mãe de Santa Luzia não estava tão consciente assim. Apresentou à filha, então, o seu propósito, e a filha ficou consternada, ficou perplexa, que como é que ela percebia tão profundamente a vontade de Deus, de que ela se consagrasse, de que ela consagrasse a sua virgindade, e a mãe, com a sua autoridade de mãe, e era assim então que se fazia, e a mãe havia preparado o seu casamento. E ela não compreendeu. Qual é a vontade de Deus? O que é que Deus quer para mim? Ela então pede um tempo para pensar, para rezar, para que ela pudesse então dar um passo seguro de estar fazendo a vontade de Deus. Nesse meio tempo, a sua mãe adoece, e adoece gravemente, e ela vai a Catânia, ao túmulo de Santa Águeda, pedir a Deus a graça do restabelecimento da sua mãe. E também luzes para a vontade de Deus para a sua vida. Pois bem, ela vai para Catânia, lá chegando, ela recebe essa iluminação de que era mesmo a vontade de Deus, que ela a Deus se consagrasse totalmente. E alcança a cura da mãe. Aqui também, meus santos, um outro discernimento, né? Aquela que estava disposta a acolher aquele sofrimento, isto é, de se consagrar a Cristo, mesmo com o sofrimento da sua vida, compreendia que a vontade de Deus não era que a sua mãe, digamos, definhasse naquele sofrimento. Porque a gente às vezes pode ter a impressão de que todo sofrimento é querido por Deus. De que todo sofrimento é para sempre. Às vezes, sim, Deus permite um sofrimento. E às vezes, aquele sofrimento, ele tem tempo determinado. E às vezes, aquele sofrimento terminará conosco. Isto é, nós morreremos e ele nos acompanhará até o fim das nossas vidas. Mas padre, mas como saber? Aqui está no seu discernimento com Deus. Você vai obter esta compreensão em Deus. Então, Santa Luzia compreendeu que aquele sofrimento era apenas um sinal de Deus na vida de sua mãe, mas que não seria o seu fim. Ela retorna, sua mãe está plenamente curada, como
Santa Águeda tinha dito que ele tinha conseguido aquela graça. E aí é claro, né? A mãe agora que recebeu a graça está mais dócil, né? Aceitou tranquilamente que a filha dissesse: "Ô mãe, eu quero me consagrar totalmente a Deus." Mas a mãe sabia que uma vez a filha isso dizendo, ela teria consequências trágicas. Porque não era proibido, não era permitido, não eram permitidas manifestações públicas de fé. Como é que uma jovem nobre, que tinha dote, isto é, ela tinha recebido bens para o seu casamento, que tinha pretendente, como é que ela iria então agora ser uma virgem consagrada? Ela se entregaria como cristã. Os pagãos não tinham este hábito. Os pagãos não consagravam a sua virgindade. Então ela sabia que ela seria descoberta, mas ela estava disposta a sofrer até o fim por Cristo, porque compreendia que aquele sofrimento seria para ela ocasião de um maior amor. Meus irmãos, eu falava aqui na homilia que nem todo sofrimento vai durar toda a nossa vida. Mas todo sofrimento, quando Deus permite ou envia, é para nos dar a ocasião de amá-lo mais. E Luzia compreendeu que Deus, que queria a sua consagração naquele contexto de sacrifício, para que ela o amasse e o amasse muito. Os santos compreendem isso. Nós que temos dificuldade é porque somos rasteiros no nosso amor a Deus. Somos superficiais na nossa espiritualidade. Vá perguntar para uma Santa Rosa de Lima, que queria ter a graça de amar muito Jesus e por ele sofrer. Vá perguntar a Santa Teresinha do Menino Jesus. Vá perguntar a Santa Teresa de Calcutá. Eu quero amar até doer. A Padre Pio, ao Cura d'Ars. Há tantos santos que compreenderam o valor do sofrimento. E nós, que temos sofrimento, perdemos a ocasião de ali mais amar a Deus. Ficamos nos debatendo e querendo a todo custo nos livrar daqueles sofrimentos, quando poderíamos o quê? Enquanto eles durarem, aproveitar como ocasião de amar e amar muito Jesus. Por quê? Porque foi assim que ele fez quando veio para nós. Ele veio pobre. Ele veio e foi deitado num coxo. Ele não nasceu num palácio. Ele não nasceu filho de reis deste mundo. Ele nasceu pobre, foi deitado no coxo, foi perseguido e morreu numa cruz para a nossa salvação. Ele poderia nos salvar sem sofrimento? Poderia. Jesus poderia. Mas ele quis nos dar uma prova inequívoca do seu amor por nós. Ora, meus irmãos, se assim caminhou o Mestre, assim devem caminhar também os discípulos. Então vamos lá pedir a nosso Senhor essa docilidade, essa sabedoria, esse discernimento de aproveitar as ocasiões difíceis da nossa vida como uma situação para que eu ame mais a Deus, para que eu ame com lágrimas nos olhos, com aperto no coração, com o peso da cruz, pedindo sempre a sua graça, que somos fracos. Com facilidade nós pensamos em abandonar nosso Senhor e em traí-lo. Se o Padre Pio rezava: fica, Senhor, comigo, porque eu facilmente te esqueço e te abandono. Muito mais nós. Mas precisamos pedir a nosso Senhor que a sua presença nos fortifique desde dentro e nos dê
aquela luz necessária, Luzia, luz, ela que é a padroeira dos olhos. Então peçamos a Deus por intercessão de Santa Luzia, para que tenhamos a luz necessária e tudo nesta luz vejamos. Que não vejamos as coisas a partir das nossas trevas. Que não vejamos as coisas a partir da lógica do mundo, mas que vejamos as coisas a partir da luz de Deus. Nós veremos que os sofrimentos, muitos deles continuarão, mas nós os viveremos de uma maneira diferente. Porque mesmo que não compreendamos o porquê deles em nossa vida, porque sabemos que Ele nos ama, saberemos que eles têm um significado de amor na nossa vida. Eu sou chamado a amar mais. Me dá, Senhor, a Tua graça. Ajuda-me, Senhor, para que eu não entristeça o Teu coração. Pois bem, mas voltemos aqui para Santa Luzia. Então, ela percebeu que a situação tinha ficado drástica. Ela não iria se casar com aquele rapaz. Foi anunciado a ele que ela não iria mais com ele se casar. E ele soube que ela estava distribuindo o seu dote aos pobres. Então foi a gota d'água. Primeiro, ela não ia mais se casar com ele. Segundo, ela começou a dar os seus bens, porque ela sabia que ela seria descoberta. Ela sabia quais eram os desígnios de Deus para a sua vida, que ela seria martirizada. Então, ela doa os seus bens e se prepara para a vontade de Deus. Se prepara para rezar, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Luzia é levada a Pascásio, que era o governador de Siracusa, que tinha poder de polícia, e ele tentou dissuadi-la daquele desejo louco para ele, de se consagrar a Deus, de se consagrar a Cristo. Como muitas vezes encontramos pessoas que tentam nos dissuadir dos nossos bons propósitos. Para que isso? Para que tudo isso? Para que esse exagero? Você vai perder a sua vida. Você está perdendo a sua vida. Quem compreende que a vida seja apenas isso, este suceder de anos que neste mundo experimentamos, sim. Mas se nós sabemos que a vida verdadeira é uma outra reservada para nós não estamos perdendo a nossa vida, estamos ganhando. Pois bem, então tentou dissuadi-la, não conseguiu, disse então que a levaria, já que ela queria se consagrar sua virgindade a Cristo, ela seria levada aos prostíbulos e ali fariam com ela o que quisessem. E ela vem com a sua frase célebre, né? Se a alma não consente, o corpo não peca. Se vocês me levarem, podem fazer o que quiserem com o meu corpo, mas eu não estou consentindo. Eu não vou desagradar a Deus. Luzia, então, depois de ser torturada, ela é decapitada. Meus irmãos, nós estamos celebrando então hoje o dia da padroeira dos olhos, desta que amou tão grandemente a Deus. E é a ocasião de nós nos perguntarmos, o que nós estamos fazendo com os nossos olhos? Será que nós estamos consentindo com tudo aquilo que estamos vendo? Santa Luzia disse, né? Se a alma não consente, o corpo não peca. Nós vivemos num mundo que é difícil não ver coisas inadequadas, porque elas estão espalhadas por todos os lugares, né? Você sai, você acaba vendo coisas inadequadas. Você abre o celular, às vezes vem coisas inadequadas. Mas a pergunta é, como tem sido a sua atitude? Porque se você não consente, você não peca. Para ver pecado mortal, tem que ter matéria grave, pleno conhecimento e pleno consentimento. Ora, se você, sabendo
que aquilo é mal, que aquilo é errado, se você consente, você peca. Mas se você imediatamente vira o rosto, fecha os olhos, fecha o seu coração, você não consente com aquela proposta que lhe é apresentada, você não peca. Meus irmãos, no mundo em que nós vivemos de tantas propostas más que ofendem a Deus e que fazem mal à nossa alma, como nós estamos agindo diante do pecado que nos é apresentado? Vamos lá, vamos pedir essa atitude tão firme de Santa Luzia, de não consentir com o pecado, de não querer de maneira nenhuma, minimamente que seja, ofender a Deus com nenhum pecado, de sermos firmes, determinados em fugir de toda ocasião de pecado. Ah, padre, as pessoas vêm às vezes e vêm meio perturbadas porque pensaram algo lhes veio à mente que era errado, que era pecaminoso. Mas a pergunta é, mas você consentiu com esse pensamento? Ou você imediatamente, quando ele veio, você se dissociou, você não quis nele perseverar. Você não assentiu, você não consentiu. Ora, se você não consente, se você não consentiu com aquele pecado, você continua na amizade com Deus. Mas o grande problema é que as pessoas, com muita facilidade, elas consentem, elas assentem, elas aceitam. Elas acolhem o pecado em suas almas. E aí, é claro, com muita facilidade, ele toma conta do seu corpo, do seu coração. Que hoje, então, no dia de Santa Luzia, peçamos a Deus por intercessão desta jovem, virgem e mártir tão determinada, tão decidida. Peçamos uma decisão semelhante, uma determinação semelhante, para que queiramos amar a Deus, queiramos amar muito a Deus, mesmo nas circunstâncias, se não principalmente nas circunstâncias difíceis da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.